Você já teve a sensação de que tudo o que sabe pode estar errado? E se a verdade não estivesse nas respostas, mas nas perguntas? Hoje, vamos mergulhar no método que transformou a história do pensamento humano. Um método que não te entrega o conhecimento de bandeja, mas o arranca de dentro de você. Este é o caminho da maiêutica, o parto das ideias, o nascimento da consciência. E seu criador foi um homem que nunca escreveu uma linha. Um homem que não ensinava, mas desinstalava certezas. O nome dele era Sócrates. Sócrates nasceu em Atenas, por volta do ano 469 a.C. Filho de uma parteira e de um escultor, cresceu entre o barro e o mármore, entre o nascimento e a forma. Mas não se tornou nem médico nem artista. Preferiu esculpir almas. Vivendo na praça pública, descalço, com roupas simples, ele caminhava entre os cidadãos, os nobres e os escravos, perguntando, ouvindo, confrontando. Nunca cobrou por ensinar. Nunca fundou escola. E nunca escreveu seus ensinamentos. Tudo o que sabemos dele vem dos seus discípulos, especialmente Platão e Xenofonte. Mas o que fazia esse homem tão perigoso ao ponto de ser condenado à morte? Ele fazia perguntas. Perguntas que desmontavam a arrogância dos sábios. Perguntas que colocavam em xeque os fundamentos da cidade. Perguntas que revelavam o vazio, onde antes parecia haver certeza. Antes de entender a maiêutica, precisamos falar da ironia socrática. Mas não é a ironia cínica ou sarcástica como conhecemos hoje. A ironia de Sócrates era estratégica. Ele fingia ignorância. Se colocava como um ignorante sincero. Eu só sei que nada sei, dizia ele. Não como falsa modéstia, mas como método. Essa postura desmontava o orgulho dos que achavam que sabiam de tudo. Ele perguntava com humildade, mas suas perguntas tinham dentes afiados. Conforme o interlocutor respondia, Sócrates apenas escutava. E perguntava mais. Sem xingar, sem humilhar. Apenas guiando o outro ao abismo do próprio erro. Era como se ele puxasse o tapete da razão, com delicadeza. A palavra maiêutica vem do grego maiêutike, e significa arte de partejar. Lembra da mãe de Sócrates? Ela era parteira. Sócrates dizia que herdara dela o ofício, mas ao invés de ajudar a dar à luz crianças, ele ajudava a dar à luz ideias. A maiêutica é isso, o nascimento do pensamento a partir do diálogo. Sócrates acreditava que o conhecimento verdadeiro não era algo que se colocava na cabeça do outro. Ele estava dentro, escondido, emaranhado, e só podia emergir através de perguntas bem feitas. Sócrates não queria convencer ninguém de nada. Ele queria que a própria pessoa descobrisse por si mesma que aquilo em que acreditava era frágil. Imagine o seguinte cenário. Você encontra alguém que afirma: a justiça é fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos. Parece justo, não? Sócrates entraria em cena com uma pergunta. Mas o justo pode fazer o mal a alguém? A pessoa responde: sim, aos inimigos. E Sócrates segue. Mas se alguém faz o mal, não se torna injusto? Sim. Então o justo se torna injusto ao praticar o mal? Silêncio. O interlocutor começa a se perder no próprio argumento. É exatamente aí que a maiêutica opera. O método não se resume a destruir ideias, mas a criar espaço para algo mais verdadeiro nascer. Cada contradição revelada é uma contração, e a nova consciência, se quiser nascer, vai precisar suportar a dor do parto. Vamos sair da Grécia por um momento. Imagine um adolescente que diz: eu não preciso estudar. O importante é ser feliz. Sócrates não julgaria. Só perguntaria: e o que é felicidade para você? Fazer o que eu gosto. Mas se você só faz o que gosta agora, e isso traz consequências ruins depois, isso é felicidade. Ou ilusão. A pessoa pensa. Fica desconfortável. Talvez fique com raiva. Mas algo começa a se mover. Ou, um adulto que diz: relacionamento não dá certo, as pessoas são egoístas. Sócrates poderia perguntar: você já foi egoísta com alguém? Sim, mas... então o problema está nas pessoas, ou em como lidamos com elas. O método não dá respostas, ele planta inquietações. E isso é insuportável para quem vive de certezas. A maiêutica não é um método lógico. É um método existencial.
Ela obriga o indivíduo a se encarar, a desmontar os alicerces da sua crença. E isso dói. Dói porque desmonta identidades, rompe com a vaidade, quebra a ilusão. Por isso muitos odiavam Sócrates. Ele não dava aula. Ele provocava crises. Crises de identidade, de valores, de propósito, e justamente por isso, ele foi condenado à morte. Acusado de corromper a juventude e desprezar os deuses da cidade. Mas o que ele realmente corrompia era a falsa segurança dos homens. Vivemos em tempos de respostas rápidas, de certezas superficiais. Todos têm opinião, poucos têm fundamento. A maiêutica é um antídoto contra essa pressa. Ela exige escuta, presença, coragem para perguntar. Se você é terapeuta, educador, líder ou pai, você pode usar a maiêutica para ajudar alguém a pensar com profundidade. Não imponha verdades. Pergunte. Mas não qualquer pergunta. Perguntas que cavem, que exponham contradições. Você diz que quer mudar de vida. O que está fazendo diferente hoje? Ou, você diz que ama seu filho, mas está disposto a mudar por ele? A maiêutica exige que você também esteja disposto a sangrar. Porque ela é diálogo, não manipulação. Sócrates morreu, mas não foi silenciado. Bebeu cicuta com a mesma serenidade com que fazia perguntas. Não deixou livros, mas deixou discípulos. E mais que isso, deixou uma postura filosófica. A maiêutica atravessou séculos. Inspirou o método socrático. Influenciou a psicologia, a educação, a espiritualidade. Ela está viva em toda mente que ousa duvidar. E em toda alma que prefere nascer em dor do que viver na mentira. Agora, olhe para a sua vida. Quais certezas você nunca questionou? Quais verdades você herdou e nunca examinou? Você realmente sabe ou apenas acredita? Se Sócrates estivesse diante de você agora, não te daria uma palestra. Ele te olharia nos olhos e perguntaria: quem é você? A maiêutica começa aí, quando você tem coragem de não saber. Se essa jornada pelas perguntas de Sócrates te provocou, então algo dentro de você já começou a nascer. Talvez ainda seja pequeno, talvez ainda esteja escuro. Mas se você quiser continuar esse parto, siga com a gente. Aqui, cada vídeo é uma contração, cada ideia, uma ruptura, e cada pergunta, um passo a mais rumo à verdade. Se você quer mais conteúdo assim, se inscreva no canal, ative o sino para não perder os próximos mergulhos. E compartilhe este vídeo com quem ainda vive no conforto das certezas. Mas atenção! Pensar dói. E nem todo mundo está pronto para isso. Você está? Nos vemos no próximo parto.